Ele é catarinense de Criciúma, advogado, militou na política desde a sua juventude. Foi vereador, deputado, foi cassado 2 vezes pela ditadura. Foi preso, passou quase 1 ano preso, lutando pelos ideais democráticos do Brasil. É um democrata por excelência. Foi membro do Partido Trabalhista Brasileiro. Foi um dos idealizadores e um dos cofundadores do combatente resistente MDB durante a ditadura. E foi, ao lado de Leonel Brizola, criador do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. O ministro Manuel Dias está no cargo desde o governo anterior da presidente Dilma Rousseff, desde 15 de março de 2013, e está cumprindo extensa agenda na região do Cariri. Nesse momento, ele está aqui nos estúdios da nossa FM Padre Cícero. Dei um tempinho ao ministro para ele respirar um pouco mais, né? Subiu apressado ali os 35 degraus da nossa FM Padre Cícero, com a sua caravana, que a gente vai citar daqui a pouquinho, né? Está aqui nos estúdios da FM Padre Cícero. Bem-vindo, ministro. Boa tarde, bom dia, né, a todos os teus ouvintes. E quero dizer, Jair, que é uma honra poder participar do teu programa. Obrigado, nesse pequeno prazo de tempo que eu estou em Juazeiro e Crato, sim, ministro. Tenho só ouvido elogios, né, referências à qualidade do teu programa, né, o preparo intelectual que tu tens e que passa num veículo que é fundamental. O maior veículo de comunicação é o rádio, porque ela dá um prazo mais alongado para que tu possa expressar, manifestar, e é uma hora dessa certamente uma audiência altamente representativa da região. Então, eu é que agradeço a oportunidade de poder dialogar com os teus ouvintes e a honra de estar aqui ao teu lado. Muito obrigado, ministro. Eu pediria aqui a nossa assistente de produção, Ana Lima, para colocar o microfone aqui mais próximo do ministro Manuel Dias. Obrigado pelas suas palavras, ministro. Ministro, qual a diferença de sua atuação, não deixa de ser política mesmo, como executivo do governo federal, qual a diferença da sua atuação antes como militante democrático, nas lutas que o levaram a ter, inclusive, muita digamos assim, resistência na época da ditadura, e a sua atuação hoje como ministro do Trabalho? Eu sou um homem eminentemente partidário. Eu sou um produto da construção de partido. Eu vivi sempre no partido e o partido é a ferramenta da democracia. Sim. Nós não teremos uma democracia consolidada, ativa, participante, enquanto não tivermos partidos também ideologicamente bem definidos, com programas bem claros, com um número reduzido de partidos, que não é possível com o país ter 30 partidos, 40 partidos. Nós não temos 30 tendências nacionais. Sim. Temos aí 4, 5, 8 tendências, e essa proliferação que é de propósitos, ela serve para desmoralizar a instituição partidária. Então, eu sou homem de partido, eu sempre fiz partido, eu sou fazedor de partido. E a minha militância é exercida sempre com esse objetivo. Eu estou agora, momentaneamente, exercendo o cargo de ministro por representação partidária também, e estou lá sem esquecer da minha tarefa. Para mim, o mais importante do que ser ministro é ser PDT, é ser um militante do PDT, porque a democracia precisa muito dos partidos. E a democracia está sendo posta em xeque, né? Então, nós temos que fortalecer os partidos para que recupere o prestígio junto à população, né? E assim nós consolidarmos esse processo democrático, que é o melhor dos regimes. Ele oportuniza a todos, especialmente os trabalhadores, de se manifestarem, de reivindicarem, de fazerem protesto, de fazer panelaço, de fazer qualquer manifestação. E para isso tem que ter a rua. O local da manifestação é a rua. E só na democracia a rua está aberta, porque na ditadura não tem rua, não tem liberdade e não tem condições de reivindicar.
O senhor participaria ontem de um debate, se não me engano, na Câmara dos Deputados, e um debate que foi adiado. O adiamento se deu em razão da sua visita aqui à nossa região, ministro? Não, é que a hora do dia na Câmara, o presidente precisou deste horário onde seria feita uma apresentação da proposta de ação do Ministério do Trabalho e Emprego, e em decorrência do uso do plenário, que a minha participação seria no plenário da Câmara, foi adiado em função da ordem do dia que foi, eu acho que, né, o deputado antecipada, e então ficou para outra oportunidade. Ministro, a gente vai falar de assuntos de natureza da sua pasta, de natureza nacional, e também dos assuntos que dizem respeito aqui à região do Cariri. Nós, com muita honra, estamos entrevistando aqui o ministro do Trabalho, Manuel Dias, cujo pequeno histórico de vida, quer dizer, eu falei um pequeno histórico do grande histórico de vida que ele tem, apenas sintetizei aqui, é um democrata que, como ele disse, fundador de partidos de resistência, né? De partidos de resistência à ditadura, militante político, e um histórico bastante bonito que pesou bastante na sua escolha para o cargo importantíssimo de ministro do Trabalho. Ao longo dos últimos 10, diria principalmente dos últimos 10 anos, o país viveu um momento quase único na sua história. Alavancou a sua força de trabalho, aumentou bastante o mercado de trabalho, aumentou muito a força de trabalho, a mão de obra empregada no Brasil, ministro, levou o salário mínimo a patamares absolutamente incríveis para o histórico, né? O salário mínimo no Brasil chegou em 2010 a valer mais de 320 dólares. Não é? Eu me lembro, jovem, um sonho que havia nos governos era elevar o salário mínimo até 100 dólares. E o salário mínimo no Brasil chegou a 324 dólares. Claro, retrocedeu, o dólar valorizou-se um pouco, o salário hoje vale em torno de 247 dólares. Como se vê depois desse certo boom que houve no país, nos 10 anos, sobretudo nos anos do governo Lula, no comecinho também do governo Dilma, como se vê hoje essa retração? O senhor acha que é apenas conjuntural, que é apenas passageira, que tem tempo certo para terminar com ações que estão sendo, talvez, ajustadas pelo governo, ministro? Eu acho o seguinte, nós vivemos aí 12 anos de crescimento. O Brasil mudou, né? Foram incluídos na classe média 53 milhões de pobres, que dobramos o mercado de consumo brasileiro. Nós geramos 22 milhões de novos postos de trabalho. Isso tudo foi resultado de um pacto firmado do presidente Lula com as centrais sindicais, as confederações patronais, de gerar emprego e valorizar o salário mínimo. Sim. Tivemos uma valorização do salário mínimo nesse período de 73%, acima da inflação, e que, como o salário mínimo ele influencia em todos os acordos coletivos, isso fez com que 43% de aumento de todos os salários brasileiros nos últimos 10 anos também. Então, há uma política de inclusão social, distribuição de renda, que construiu um outro país. Então, nós estamos vivendo um momento diferente, mais de 100 milhões de pessoas foram afetadas, mais médico, Bolsa Família, distribuição de renda. Agora, estamos vivendo um momento de dificuldade. Eu sou sempre otimista, né? Porque se você for pessimista, você puxa contra, né? contra o time. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento de arrumação, porque a economia não retrocedeu, né? O Brasil está recuperando a capacidade de investimento. Os levantamentos que a gente tem de investimentos no decorrer desse ano são muito grandes. São alguns bilhões de reais que os vários setores da economia pública e privada vão investir no Brasil. Eu procurei conversar com os diversos setores econômicos no início desse momento que nós vivemos, e eu ouvi deles posições, alguns setores em crise, especialmente da indústria, que historicamente está vivendo essa crise.
desde janeiro do ano passado, é o setor que mais desemprega. Mas tem setores que estão aí preparando-se para a retomada do crescimento. Por exemplo, setor de varejo, setor automobilístico. Nós inauguramos esse ano 4 montadoras de automóveis. Então, um país que inaugura 4 montadoras não está em crise absoluta. Há um discurso político, né? E uma agenda de notícias claro, que hoje tem a grande maioria das notícias indo para o lado do negativo. Dos números negativos, o que também não se pode negar, não é, ministro? Sim, mas aí você tem que avaliar a realidade também. Sim. Há um discurso que quer desestabilizar o governo. Sim. Há um discurso que quer o golpe. Sim. Declaradamente. Nós, por exemplo, do PDT, nós hoje formamos um governo brasileiro que é um governo plural. Sim. O Lula e a Dilma fizeram revolução, eles ganharam a eleição. E para ganhar a eleição fizeram uma ampla aliança, que vai da direita à esquerda. Nós estamos totalmente a favor do programa do governo que diz respeito às políticas sociais, políticas do trabalho, todas essas políticas que ensejaram essa inclusão social enorme que o Brasil sofreu. Nós temos divergências na área econômica, nós somos um partido socialista, até um partido socialista. Óbvio que nós temos que ter divergências profundas no modelo capitalista. Agora, as razões pelas quais nós somos contra não são as razões desses que estão aí pregoando o caos. Porque eles não querem combater o governo para defender a Petrobras. Eles não querem um governo para defender a soberania nacional, para mudar profundamente o modelo econômico, para implantar um modelo econômico que inclua, que distribua a renda, que crie condições para que todo brasileiro tenha acesso aos elementares direitos que todos devem ter. Então, aí tem a diferença. Nosso discurso é porque nós temos divergência ideológica. Eles fazem o discurso porque querem depor o governo. Ministro, recentemente, essa semana, foi divulgada uma informação, aliás, em relação à questão da produção industrial, 9 estados tiveram aumento na produção industrial no mês de maio, segundo divulgou hoje o IBGE, e entre esses 9 estados que tiveram aumento, pontificou o Ceará, não é? O Ceará foi o que teve o melhor aumento na produção industrial do mês de maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa notícia foi divulgada hoje. 8,1% da massa trabalhadora brasileira está sem trabalho, está desempregada. Um número que não se via nos últimos anos. Esse número é proporcional à crise que se apregoa? Ou o senhor acha que para a crise que se apregoa, esse número é modesto? E isso preocupa a sua pasta, que é exatamente a pasta do trabalho, ministro? Claro que preocupa. Nós, inclusive, como eu falei, nós estamos ouvindo setores, estamos conversando para estimar aí quais são as medidas que nós possamos tomar na medida de minorar esse problema. Sim. O que oficialmente são 6%, né, de desempregados, 6% é que o IBGE também levantou, seriam 6,7% de desempregados. No universo de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada, só os trabalhadores formais. Nós tínhamos até em dezembro 5%, representariam quase 2% a mais. Sim. Se não houver um processo de estancamento, se não houver uma reversão, uma recuperação da capacidade de investimento, ela pode ser preocupante. Mas, como eu disse, eu acredito que nós temos um período de rearrumação, né? O governo está aí fazendo adaptações, correções, e no meu entendimento, a partir do final do ano, nós recuperamos a capacidade de estocar ainda mais empregos, né, nesse estoque que já é expressivo no Brasil. A crise nos Estados Unidos estourou, o boom imobiliário, enfim, crise lá, bolha.
imobiliária nos Estados Unidos estourou em 2009 e 2008, mas principalmente com muita repercussão mundial em 2009, e o Lula, na época, dizia que não era uma tsunami no Brasil, era apenas uma marolinha. O senhor acha que agora o Brasil está sofrendo consequências dessa crise que começou em 2009 nos Estados Unidos, e uma crise que quase devastou uma parte da economia europeia? Está vendo a Grécia aí, um país que criou tudo quanto há de administração moderna, de práticas modernas, até de economia. O senhor acha que a crise brasileira é decorrência disso? Não, eu creio em parte, claro, não há uma crise mundial, não é os Estados Unidos, é o mundo que está vivendo uma crise. Sim. Nós temos aí os números, a Europa, por exemplo, tem lá em torno de 60 milhões de trabalhadores desempregados. Sim. França, aliás, Espanha, Portugal, o índice de desemprego, especialmente da juventude, chega a 48%. Então, são crises que ainda, desde 2008, eles conseguiram se recuperar. Parece que vai recuperar, daqui a pouco eles voltam ao estado anterior. Isso, nós não somos uma ilha, nós somos ligados ao mundo, nós temos relações comerciais com o mundo inteiro, mas eu creio que nós adotamos um modelo exatamente para evitar, né? O Brasil já teve essa experiência. O que está acontecendo na Europa hoje já aconteceu no Brasil na ditadura, quando o FMI ditava as políticas públicas e econômicas do Brasil, né? E que resultou o quê? Em política recessiva. Política recessiva gera desemprego, gera crise. Então o Brasil ele conseguiu driblar um pouco essa crise mundial, e aconteceu isso que nós vivemos aí. O Brasil é outro Brasil hoje. Você pega aqui a região, né? Aqui do Ceará, o Nordeste, e aqui a região que nós estamos, que é o Juazeiro do Norte, Crato, há uma economia florescente. Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, a região metropolitana com 9 municípios, tem uma região de 30 municípios, com mais de 1 milhão de habitantes na nossa região do Cariri. E que você palpitar com crescimento, com desenvolvimento. Juazeiro apresentou 18% de crescimento no ano de 2009, né? Um crescimento que foi bastante grande e continua crescendo, a economia da cidade continua crescendo em níveis superiores aos níveis do Estado e do Nordeste e do país de uma forma geral, porque o Nordeste mesmo como região menos favorecida, acabou crescendo e continua crescendo mais do que o resto do Brasil. Então isso tudo é uma realidade que nós temos. Agora, temos que ter condições, energia de tomar as medidas necessárias para restabelecer, como eu disse, esse poder de investimento, e a gente, com isso, terá condições tranquilas de restabelecer continuar crescendo. O Brasil é um país que não tem como reverter. Existe uma palavra que ou está ou não está, né? Agora nesse momento ela está na fala de muita gente, não é? Que é a palavra crise. E o senhor, com sua visão política, o senhor faz parte do governo do primeiro escalão, executivo, ministro do Trabalho. O governo, nas suas reuniões, o senhor está sempre com a presidente da República e tudo. O governo tem uma estimativa de quando a gente pode reverter esse quadro de hoje, ministro? A previsão é que no segundo semestre nós voltamos a recuperar. Você vê por aí, a Petrobras, por exemplo, maior empresa brasileira, maior investidora brasileira, sofreu uma crise sem precedentes. Não somente econômica, mas do ponto de vista moral. Afeta, não é? Afeta. Afetou, e nós tivemos aí, estamos tendo ainda uma busca da verdade, né? Que é a Operação Lava Jato, que é outra coisa que só é possível na democracia, né? Um ministério independente, uma justiça independente, e pela primeira vez nós estamos botando corruptor na cadeia. Corruptor na cadeia. Só aí os magrinhos para a cadeia. O seu mentor e amigo,
tinha uma palavra muito chave na sua atuação política. Ele era legalista, né? Legalista. Leonel Brizola. Era uma palavra que ele falava bastante, né? Ele era legalista. Então, mesmo que dura lex sed lex, que a lei dura, que a lei seja dura, é lei, não é? Então tem que ser cumprida à risca, não é, ministro? Então, a Petrobras, ela é uma empresa que sofreu muito, né? Ela teve que mudar todo o seu planejamento em função das denúncias e tudo o que aconteceu. Tivemos aí um momento que a Petrobras, as terceirizadas da Petrobras desempregaram 25 mil pessoas, porque elas paralisaram as obras, suspenderam os pagamentos, então as terceirizadas não tinham estrutura para manter. Hoje a Petrobras recuperou, foram mantidos todos os contratos, está pagando em dia os contratos que foram mantidos. Só na Copérgia, lá no Rio de Janeiro, aquela grande obra lá que emprega 45 mil trabalhadores, já foram recuperados empregos para mais de 6 mil trabalhadores. Então, toda uma conjuntura que eu acho que a soma de todos esses investimentos, de todas essas áreas, eu acredito que nós vamos recuperar. E apesar de toda esta lama que atingiu a Petrobras, o que é deplorável na República, mas ao mesmo tempo é de se elogiar o trabalho que a Justiça vem fazendo em todos os seus níveis, né, para tentar depurar toda esta situação, né, apesar da desvalorização grande que teve a Petrobras nos mercados internacionais e no mercado nacional também. O que não houve foi diminuição de produção, não é? Muito ao contrário, houve aumento de produção de petróleo no país. Mas, ministro, a gente ainda continua falando assuntos nacionais porque não é sempre que a gente tem uma autoridade assim do governo federal, do primeiro escalão do governo federal aqui. E é uma honra para nós, ministro. O FMI está divulgando hoje que o PIB vai decrescer 1,5%. Está bastante pessimista como o Brasil. Famigerado Fundo Monetário Internacional. O governo leva a sério esse tipo de informação, esse tipo de prenúncio de que a economia vai cair mais do que o governo está prevendo? Ou o governo se reúne para tentar barrar esse tipo de prognóstico, ministro? O governo tem que se preocupar, um governo que tem responsabilidade, ele tem que estar atento a todas as avaliações, todas as opiniões. Eu, pessoalmente, sou um homem que não acredito em nada que o FMI diz, porque ele tem um compromisso com o sistema, ele está a serviço do sistema. Sim. E o sistema que quer dominar o mundo, historicamente, vem implantando políticas antipopulares. Aonde ele vai, ele implanta políticas antipopulares contra os interesses dos trabalhadores. É uma opinião pessoal e posição ideológica. E é doido agora, para emprestar dinheiro a juros altos e ficar... Mas o Brasil agora nós emprestamos para o FMI agora. Né? Nós recuperamos e emprestamos dinheiro para o FMI. Mas essas preocupações o governo tem que ter. Né? O governo responsável ele tem que estar atento a todas as hipóteses e tentar evitar que não prospere o que é negativo. Né? Que tenha propostas que recuperem a capacidade de crescimento do Brasil. Ministro, transportemos-nos agora à nossa região do Cariri, onde o senhor está, nesse momento. A sua visita à nossa região do Cariri dá a perspectiva de que tenhamos assim uma ação mais efetiva do seu ministro, direcionada aqui para a região, ou o Ministério do Trabalho sempre vê a situação de forma macro, de forma globalizada dentro de um país? Claro que nós temos atividades nacionais, né? Nós somos um ministério, mas ele tem que estar atento e as ações se efetivam lá na ponta. Sim, claro. Né? Eu tenho vindo muito ao Ceará, eu sou cidadão cearense agora. Sim. Eu tenho deveres também como cidadão de se preocupar com o Ceará. Ainda mais que eu tenho, meu melhor amigo politicamente é o deputado André Figueiredo, né? Que honra, dignifica o Ceará. Tem uns melhores deputados de toda a Câmara Federal, respeitado. Muito atuante, e a gente tem acompanhado o trabalho dele. Sério, né? Sério, ele se impôs lá.
naquela... Líder do partido, em nível líder do nacional, partido, na vice-presidente nacional do partido, e naquela confusão da Câmara ele se impôs lá. Mas ele ficou com o cabelo branco muito cedo. Isso aí é resultado dos enfrentamentos que ele tem que fazer lá com a selva. É uma selva, né? Aquilo é uma selva. Então, o Ceará, para mim, é um... Eu gosto do Ceará, eu sempre vi muitas vezes, também como partido, né? Porque eu sou secretário-geral do partido, então, obrigações de ordem orgânica do partido, eu tinha que vir aqui, junto com os companheiros nessa construção. Agora, o Ceará, ontem nós empossamos o novo superintendente estadual do Ministério do Trabalho e Emprego, e aqui sempre teve boa atuação o Ministério. Aqui tivemos o Francisco Ibiapina, que hoje é o secretário executivo do Ministério, era o superintendente anterior do Ministério do Trabalho e Emprego. O próprio deputado trabalhou lá, ele foi secretário executivo também. Foi, e nos visitou, quando trabalhava na outra emissora. Ele já veio aqui na outra emissora, sempre veio dar entrevista. Uma vez visitou a gente como ministro, também. Ele era secretário executivo, e quando o Lupe viajou, o ministro Carlos Lupe viajou, ele assumiu. O secretário executivo é o vice-ministro. Então, o Ceará para nós é importante. Nós estamos lá implantando no Ministério um projeto que eu levei, que era de fazer a transparência total do Ministério. Como meta, atingindo isso, a melhor maneira de combater a corrupção. E para chegar lá tem que modernizar o Ministério. A agenda do ministro aqui na região do Cariri, ele chegou ontem às 17 horas ao Aeroporto Regional do Cariri. Às 18 horas deu posse ao superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, Afonso Cordeiro Melo, está aqui. Muito obrigado também, Afonso. Hoje, às 8 horas, fez palestra para um auditório lotado lá na Câmara de Dirigentes Lojistas, com o tema o E-Social, também chamado de E-Social, e combate ao subemprego na região do Cariri. Às 10 horas visitou a Tecnolit, do empresário Gilmar Bender, que também está aqui. Muito obrigado, Gilmar. Às 11 horas foi ao Horto. Não podia deixar de pedir a bênção. Vamos lá pedir a bênção e a proteção do Padre Cícero. Ele nos abençoou. É forte, certamente. É forte, ministro. Tomara que isso seja assim, uma luz, né, que o senhor tenha colocado a sua cabeça sob a mão do Padre Cícero lá, e dê uma luz para que a gente possa alavancar cada vez mais o emprego aqui na nossa região do Cariri. Eu sou homem de fé. Mesmo? Que bom. Às 2h30 vai entregar os certificados do programa Primeiro Passo, Jovem Aprendiz, no Verdes Vales Lazer Hotel. Às 19h, ele estará presente à outorga do título de cidadão juazeirense ao empresário gaúcho, radicado aqui há quase 30 anos, né, Gilmar? Quase 30 anos. Gilmar Bender, na Câmara de Vereadores, empresário que gera mais de 1.000 empregos aqui na cidade. 1.500 empregos aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Amanhã ele participará do encontro regional do PDT, no Memorial Padre Cícero, amanhã pela manhã, com a filiação do Gilmar Bender e do suplente de deputado estadual Anderson Palácio, que está aqui também. Obrigado, Anderson, pela sua presença. Depois a gente vai dizer todos os que estão aqui presentes também. Como está o presidente estadual do PDT, deputado André Figueiredo, que já veio outras vezes aqui, o deputado atuante. Ele foi um dos que deram aquela força lá, relatou lá do processo, que sugeriu, ele mesmo sugeriu, a questão dos 10% para a educação, né, dos recursos do pré-sal, e outros assuntos mais que ele tem defendido em nome do seu partido, do seu mandato na Câmara dos Deputados. O PDT vai crescer muito no estado do Ceará, deputado André Figueiredo? Bem, boa tarde, João Hilário, boa tarde, ouvintes da FM Padre Cícero, ministro Manuel Dias, colegas aqui presentes. Eu tenho absoluta convicção de que o PDT, ele cada vez mais se consolida como um partido que, através de sua história, consegue apontar projetos para o futuro. Nós vivenciamos, claro, como o ministro Manuel Dias bem colocou aqui, momentos preocupantes, não é? Momentos que fazem com que o nosso partido tenha uma postura de pensar no projeto Brasil. Nós não podemos arriscar, de repente, ver a presidenta da República, por mais que, digamos assim, que possa ser contrário
aqueles que não votaram nela ou outros que se decepcionaram, mas nós temos que ficar sempre atentos para que não aconteçam tentativas de golpe. Né? E isso, o nosso partido tem uma responsabilidade, que o nosso partido já foi vítima de um golpe. Né? Na década de 60, quando o presidente João Goulart, até mesmo antes de tomar posse, já, os militares naquela época já não queriam dar posse a ele, e depois o depuseram em 1964. Na época, o precursor do PDT, que era o PTB, na Exatamente, época, o trabalhismo, né? Na verdade, o verdadeiro trabalhismo. Que teve o PTB do Getúlio Vargas E o PDT. por discrepâncias figadais, não é, entre o Leonel Brizola e a sobrinha do Vargas, não é, na época que detinha o PTB. Não é sobrinha, ela era... parente. Ela é parente. filha de um primo do Getúlio. É verdade. Então, o Brizola, em 81, fundou o PDT, um partido que se manteve muito fora de todas essas, não somente querelas, mas até desses escândalos de corrupção, né? 34 anos de partido, o partido se manteve fora de todos esses escândalos no país, que tem quadros muito bons, não é? Em nível nacional e também nos municípios, e que se fortalece. Mas o Cid e o Ciro, segunda-feira, reúnem o seu grupo. São lideranças muito fortes aqui no estado do Ceará, e já o senador Cristóvão Buarque até disse que eles são tão fortes que dificilmente eles chegariam num partido para não exercerem a liderança maior do partido, que nesse momento no Ceará é exercida com muita competência pelo deputado André Figueiredo. Mas disse que eles não têm muita cor ideológica. O Cristóvão Buarque disse que o Cid e o Ciro não têm muita cor ideológica. São pessoas de visão mais ampla da política, não é? Visão que eles condensam de uma frase que disse aqui até o próprio ministro do Trabalho, Manuel Dias, não é? De que a gente tem que colher várias opiniões para, por exemplo, proceder aos governos dos quais eles foram titulares aqui no estado do Ceará. É bem-vinda no PDT a caravana que pode trazer, porque se vier, vem com muita gente, deputado André Figueiredo, os chamados Ferreira Gomes, não é? Que são 3 irmãos, liderados pelo mais velho Ciro, que teve o Cid recentemente com um grande governo no estado do Ceará, com um episódio, inclusive, muito polêmico no Ministério da Educação. Será bem-vindo o grupo do Cid no PDT, deputado André? Veja bem, João, nós aproximadamente há 2 meses que a nossa imprensa aqui do estado do Ceará vem alardeando, digamos assim, como se nós estivéssemos num intenso diálogo com os ex-governadores Cid e Ciro Gomes. Nós tivemos uma conversa, desde que o Cid saiu do Ministério da Educação, a única conversa que nós tivemos com ele foi na quarta-feira passada. Sim. Com o Ciro, a última conversa que nós tínhamos tido ainda tinha sido na festa do governo do estado do ano passado. Sim. Então, muitas ilações foram colocadas na imprensa. E nessa reunião que nós tivemos quarta-feira, o governador, estava presente o ex-governador Cid Gomes e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio tem dito insistentemente que o desejo dele é vir para o PDT. E o Cid, mais, digamos assim, cauteloso, tem colocado que a prioridade seria arrumar o PROS. Né? E aí entra uma questão onde o PROS é um partido que foi criado para atender única e exclusivamente aos caprichos de quem o criou, que foi o atual presidente. Não é um partido que não tem ideologia, que não tem história, enfim, um partido vazio. Né? E a gente sabe o valor que tem o Cid e o Ciro Gomes, por mais polêmicos que sejam, por mais restrições que alguns opositores possam colocar, mas não dá para se deixar de reconhecer o grande governo que o Cid fez no estado do Ceará, né? Revolucionou o Ceará em várias áreas nos últimos 8 anos, e o potencial que o Ciro tem, e aí eu discordo do senador Cristóvão Buarque, quando diz que o Ciro não tem ideologia. O Ciro, para mim, está bem à esquerda do Cristóvão, e eu tive a oportunidade, eu juntamente com o Lucas, de dizer isso para ele, porque o Cristóvão tem uma visão educacionista fantástica, como ele mesmo chamou, educacionismo, fantástico. Mas a gente tem que saber qual é a fonte de financiamento disso daí. E ao perguntar, ele diz a política fiscal. Mas qual? Essa que tira direito dos trabalhadores? Essa que aperta o capital produtivo? Ou essa que nós queremos fazer atacando os juros de banco? Aí sim, se você consegue fazer com que o Brasil seja altivo
como eu estava acompanhando, e aí me lembrei bem, ministro Manuel Dias, de um debate que teve entre o Lula e o Brizola em 1989, onde o Brizola já atacava a taxa de juros como um elemento que estrangula qualquer economia e qualquer política social. E nós vemos hoje a política econômica do país, mais uma vez, nesse caminho. E aí nós batemos, né? Nós somos da base, temos o ministro do Trabalho, e o ministro do Trabalho, Justiça Seja Feita, nunca chegou para a gente para dizer, votem de outro jeito. Ele sempre se colocou de uma maneira muito partidária, sempre colocando o quê? Acima de qualquer situação conjuntural de governo estão os princípios do partido a qual somos filiados. Foi por isso que nós fechamos questão contra a medida provisória que restringiu acesso a seguro-desemprego, que restringiu pensão das viúvas, nos posicionamos favoravelmente à mudança do fator previdenciário que beneficia os futuros aposentados e agora as regras de reajuste dos aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Então, nós temos essa convicção e o Ciro, ele concorda em tudo que nós colocamos. Ele também ataca frontalmente a taxa de juros. E a gente vê o exemplo da Grécia. A Grécia está dando um exemplo de altivez que, infelizmente, os grandes noticiários econômicos colocam como irresponsabilidade, está quebrando. Não, ela está sendo firme, ela está sendo corajosa, né? E isso tem que ser, não vou dizer imitado, mas pelo menos compilado. É por isso que nós estamos propondo. Parece bandeira de movimento estudantil. Auditoria da dívida. Mas se nós formos fazer uma CPI dessa dívida pública, meu amigo João Hilário, nós vamos descobrir muita coisa podre. O senhor falou de uma coisa aí. Só para concluir, nós vamos ver um Brasil que está completamente dependente do capital financeiro. O senhor falou em bandeiras estudantis, não há nada mais sincero, né, do que uma bandeira estudantil. Né? Sem dúvida. É incrível como os estudantes, mesmo jovens, não têm ainda, talvez, experiência política e tudo, como o que eles defendem é uma coisa que se desse certo acontecer, seria bom. São nossas utopias. Não é verdade? É verdade. Mas só para responder a sua pergunta Sim. em relação se Cid e Ciro são bem-vindos ao PDT. Todos os que querem o bem do Brasil são bem-vindos no nosso partido. São bem-vindos o Cid, o Ciro, o Roberto Cláudio, outros companheiros de outros estados, que a gente aqui se atém muito a eles, porque são lideranças do nosso estado, e que também tem, evidentemente, um caráter nacional. Né? Mas nós queremos fazer no PDT um partido que realmente represente uma alternativa para o Brasil, que precisa pensar em um modelo que não é o que aí está, e muito menos o que já foi. O Brasil precisa pensar para frente. O PDT tem um quadro muito bom no estado do Ceará, que é o deputado Heitor Ferrer, deputado combativo, é oposição ao Cid, fez dura oposição ao Cid, continua sendo oposição, até um pouco mais branda, mas com coerência continua sendo oposição ao Camilo, embora o próprio partido não seja oposição. Como ficaria então? O senhor tem conversado, eu tenho conversado com o deputado Heitor Ferrer? Tem, o deputado Heitor, ele está conosco desde 1987. Eu entrei um pouco antes no PDT, entrei em 84. O deputado Heitor Ferrer é um excelente deputado estadual, um grande companheiro de partido. Agora, ele tem suas posições individuais. Né? Ele foi, como você disse, foi oposição ao Cid, mas antes disso ele foi oposição ao Dr. Lúcio Alcântara. E hoje está mais ou menos aliado do Dr. Lúcio Alcântara no projeto que une opositores. Tem muito brilho próprio. Né? Tem um brilho próprio, do mandato dele próprio, que nem sempre, por exemplo, respeita as decisões partidárias, como foi o caso quando declarou voto no Aécio. Né? Mas a gente sabe muito bem o valor que ele tem. Eu tenho conversado com ele e também, lógico, setores da imprensa querem polemizar eventuais intrigas entre eu e ele, que não tem êxito. Heitor tem absoluta convicção que caso entrem, né, porque a gente está trabalhando, volto a dizer, Hilário, com ilações. Né? Nós estamos trabalhando com ilações, não tem absolutamente nada sinalizado de concreto. Mas o deputado Heitor Ferrer diz que se abre completamente ao diálogo, certo? Nós sabemos conviver com pessoas que são sérias e que podemos, às vezes, divergir conjunturalmente. Mas, com certeza, se queremos o bem do Brasil, não podemos afastar nem vetar absolutamente ninguém que tem o mesmo projeto. É evidente, não é? E, às vezes, um projeto partidário, muitas vezes deve ser sempre assim, bem mais importante para o país, para a nação, do que um mero projeto pessoal. Né? Isso é evidente. Isso já foi dito até pelo próprio ministro aqui hoje. Bom, estão acompanhando aqui o ministro Manuel Dias, o presidente André Figueiredo, o presidente do partido local também, o doutor Roberto Sampaio, não é? Está aqui conosco, esteve recentemente aqui também conosco. O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, o Josbertini Clementino, um grande abraço, Josbertini. O Geraldino Azevedo, vice-prefeito de Itapipoca,
Muito bem. O Afonso Cordeiro, superintendente regional do trabalho do Estado do Ceará. O Wellington Silva, superintendente substituto regional do trabalho do Estado do Ceará. O Raimundo Alves, do bairro... Ah, não, aqui é outra coisa. O professor José Marques, vereador de Itapipoca, o empresário Gilmar Bender, o doutor Roberto Sampaio, já falei. O meu querido amigo, que eu prezo bastante, meu amigo irmão Geraldo Sinésio, que é secretário e presidente de honra do PDT de Barbalha. Quer muito bem ao Geraldo Sinésio, viu, ministro? Você é um amigo de muitos anos, né? Tem muito serviço prestado aqui a nossa cidade de Barbalha. O Alisson Oliveira, assessor de comunicação do deputado federal André Figueiredo. Acho que devo ter... O Anderson Palácio. Sim, também. o Anderson que chegou Anderson aqui, já disse também a presença do Anderson Palácio, não é? Está aqui. Bom, nós temos aqui uma colocação da professora Cícera Elissandra Alencar, do bairro Tiradentes, aqui em Juazeiro, ministro. Ela parabeniza o senhor pela iniciativa de regularizar o trabalho das domésticas. É um contingente muito elevado de trabalhadoras no Brasil, né? Hoje até de trabalhadores também, né? De homens também, que trabalham nessa área, né, ministro? Essa era uma das razões pelas quais vários países, organizações de trabalho internacional, a OIT, cobrava muito do Brasil, porque era ainda a não regulamentação, não reconhecimento da atividade dos trabalhadores em casas e residências domésticas, né, que lembrava aí que é um resquício ainda da escravidão. Isso nos colocava numa posição muito inferior no contexto mundial. Quer dizer, a reforma da Constituição, que estendeu aos trabalhadores domésticos todos os benefícios dos demais trabalhadores brasileiros, foi um grande avanço, além de representar um setor quantitativo também importante. Então, isso hoje nós nos livramos dessa pecha, desse atraso, e a sociedade brasileira entendeu. No começo, quando foi feito o encaminhamento da proposta, parecia que ia ter uma crise no Brasil. As pessoas se conscientizaram, e a maioria absoluta já pagava benefícios voluntariamente. E não aumentou. Aqueles que pagavam já continuam a mesma coisa. E as pessoas reconhecem a importância de uma empregada doméstica, de um empregado doméstico. Eles são parte da nossa família, né? Eles passam a fazer parte quando ajuda a educar os nossos filhos, ajuda a cuidar dos nossos parentes, ajuda a cuidar das nossas casas. Então é justo que se dê a eles a devida representação. Então esse foi um avanço que o Brasil teve e cumpriu com a sua obrigação. Nosso ouvinte Raimundo Alves, do bairro Triângulo, pergunta por que a mudança no calendário do PIS e se isso não vai prejudicar o trabalhador? Não é do PIS, né? É do pagamento do abono salarial. Ela faz parte das medidas que o governo tomou no sentido da falada reforma fiscal. Não subtrai, mas amplia o prazo, né, de pagamento neste ano e altera alcançando o ano que vem. Só que os trabalhadores também que vão receber ano que vem já vão receber com um novo salário mínimo, né? Sim. Porque em janeiro nós temos a correção do salário mínimo. A questão que os opositores dizem como prejuízos para os trabalhadores, decantados prejuízos para os trabalhadores, que fazem parte desse ajuste fiscal. Como o senhor viu isso? O senhor é um trabalhista, membro do PDT, historicamente defensor dos trabalhadores, em todos os cargos que exerceu, em todas as posições que o senhor tomou, desde a sua juventude. Como o senhor viu isso? O senhor ficou desconfortável em relação a algumas que a oposição decanta como prejuízos para os trabalhadores? A oposição não está preocupada com o trabalhador. Nós estamos. Pessoalmente, o meu partido tomou uma posição contrária, eu fiquei ao lado do meu partido. Agora também não houve subtração de direito, houve alteração de prazos da conquista dos trabalhadores. Agora tem que pegar o que nós temos que, como maneira de
de que essas medidas não possam afetar totalmente só o trabalhador, o menos favorecido, é adotar políticas ativas, porque atingiu de 172 mil pessoas em fevereiro. Essas pessoas são jovens, mas sua maioria, com baixa escolaridade e baixa qualificação profissional. Isso eu acho que tem que ser uma grande preocupação com os recursos do FAT, atingir esse setor, incluí-los, né? Incluí-los na sociedade mais representativa com relação aos seus direitos. Porque se não houver uma ação ativa com relação a esse setor, eles vão continuar e vão ficar velhos. E vamos ter uma geração de velhos com baixa escolaridade e com baixa qualificação profissional. Então, a nossa participação, o partido que teve essa discordância votou e o governo não nos cobrou, porque o nosso acordo com o governo ressalva, foi quando fizemos o primeiro acordo com o presidente Lula, ressalvando de que quando houvesse ações do governo, ou iniciativas do governo, de projetos de lei que afetassem o nosso programa partidário, nós estaríamos liberados para votar de acordo com as diretrizes estabelecidas no nosso estatuto e no nosso programa. Muito bem. Em relação à política local, hoje à noite, amanhã, no encontro regional, o empresário Gilmar Bender, sem partido até agora, ele já demonstrou intenção de concorrer à prefeitura da cidade de Juazeiro do Norte. Ministro e deputado André Figueiredo, também o Roberto Sampaio. Isso, o ingresso do Gilmar no PDT aqui na cidade de Juazeiro do Norte fecha a questão em relação às eleições de 2016 aqui em Juazeiro? Bem, o PDT, evidentemente, André Figueiredo. O PDT tem a clareza da importância que é Juazeiro do Norte no cenário político estadual e nacional. E nós queremos sim uma candidatura que represente o desejo do povo de Juazeiro de mudança, de ter uma administração voltada para o futuro. O Gilmar se enquadra nesse perfil. Evidentemente que nós não temos condições ainda de dizer que ele será o candidato, porque senão já seria quase uma campanha política. Mas em sendo ele o candidato, eu não tenho dúvida que Juazeiro terá uma grande opção para administrar nos próximos 4 anos, e assim como o Gilmar, a vinda também do Anderson Palácio vem engrandecer o PDT do Cariri e do Ceará, a vinda do Franzé, né, lá no Crato, enfim. Querido jornalista, né? Franzé Souza. E futuramente a sua vinda. Eu acho que aí fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo, voltar à casa paterna. Não é não, João? Eu estou sem partido, desde o dia 3 de julho de 2014. Lá em casa, eu e a nossa família estamos sem partido. O PDT é um grande partido. Eu não vou jogar confete, não é jogando confete. O PDT é, de fato, um grande partido. Eu não tenho dúvida em relação. Estamos resolvidos. A isso. Só marcar. Fazer uma festa grande de existem barbárie. grandes partidos no país. Nenhum partido pode se arvorar na condição de único no país. País democrático, com mais de 30 partidos. Há muitos partidos valorosos. Nem sempre os que mais aparecem na mídia, mas os que têm muita coerência. Muitos desses partidos. Eu os admiro muito, até porque acho que uma coisa é muito bom a gente não ser maniqueísta, não usar também as dicotomias do dia a dia. Só um partido é bom, o resto é ruim. Só uma marca é boa, as outras são ruins. É preciso a gente ter uma abertura muito grande em relação a tudo isso. Ministro, tem uma associação muito simbólica e muito importante aqui na cidade de Juazeiro do Norte. É a Associação dos Catadores de Lixo. É um trabalho belíssimo que eles fazem. E o Francisco Alvino, presidente da Associação Engenho do Lixo, o nome da associação é Engenho do Lixo, eles estão todos ouvindo lá no galpão. Todos os catadores estão nos escutando lá no galpão. E eles perguntam se existe alguma política para esse tipo de trabalhador, que afinal ajuda a limpar as cidades, da forma mais sadia possível, porque selecionam o lixo para que ele seja reciclado, para que eles tenham, se expondo inclusive de forma insalubre, não é, ministro? Tem alguma política nesse sentido? Tem. Desde o primeiro governo do presidente Lula, ele criou em São Paulo a Associação dos Catadores. E que ele, durante todo o seu mandato, e a própria presidenta Dilma, tem ido lá nos festejos de fim de ano.
se organizaram em associação, em cooperativas e promoveram o desenvolvimento de atividades para gerar renda, gerar emprego. Hoje nós temos lá no Ministério do Trabalho a Secretaria de Economia Solidária. Ela já investiu mais de 30 milhões na organização desses setores, não só na construção dessas cooperativas, mas de construir instrumentos, ferramentas, equipando-as, né, de tecnologias capazes de melhorar a qualidade de vida desse setor, melhorar o trabalho que eles exercem. Então, o Ministério tem grandes ações nesse campo. Se eles não estão ainda sendo atingidos por esse programa, eles podiam te procurar, encaminhar ao Ministério, né? Nós temos aqui na Secretaria, na Superintendência, na Superintendência Regional do Trabalho, Afonso, nós temos lá um departamento que cuida das políticas de economia solidária. É um setor que nós temos dado muita força, né? Porque são um setor que precisa de se organizar e, ao se organizar, construir políticas públicas de atingir a qualidade de vida dessa gente. Afonso está aqui também, assumiu ontem tudo. Dê muita atenção a esses catadores do engenho do lixo, viu, Afonso? É um trabalho muito sério. É um trabalho muito sério mesmo que faz a Associação dos Catadores do Lixo, que já recebeu, inclusive, premiação em nível